Olá, pessoal, como vai a nação? Nação Bora Fazer, meus queridos amigos e amigas. Bem-vindos ao Bora Fazer Talks, hashtag 32, isso mesmo, 32 projetos, encontros de entrega de conteúdo com essas pessoas brilhantes que me acompanham, que compraram a minha proposta e estão aqui só compartilhando o seu conhecimento. Como eu falo, conhecimento que não é compartilhado para. E cada vez que a gente sai de um evento, a gente sai com mais do que a gente entrou. E recebemos hoje aqui nosso querido embaixador de Santa Catarina, Reginaldo Schollenberg, com o tema Empreender ou Não Empreender. Regi, meu querido, o palco é seu, toca o barco. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela aí, me avisem quando chegar. O Regi, antes de você compartilhar, que tal a gente só tirar aquela nossa foto? Combinadíssimo. E eu vou tirar aqui e vou postar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ficar todos aí bonitos para a foto. Eu vou adiantando aqui um pouquinho, né? A palestra eu dividi em duas partes. Uma, ser ou não ser empreendedor, e a parte final é minha história, meus aprendizados, para compartilhar um pouquinho desse tempo de empreendedorismo. E já começando a falar um pouco, antes de terminar, de começar a foto, eu falei que, na verdade, tinha um significado esse Bora Fazer Talks número 32, né? E ele realmente tem. Eu tenho 32 anos de empreendedorismo. Pura coincidência de tempo, né? Fernanda me convidou, coincidentemente, sem saber absolutamente nada, e quando eu fiz, eu estava montando a apresentação, e digo assim, poxa, 32, o mesmo número. Então, muito legal isso. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre o ser ou não ser empreendedor. Pronto, eu acho que essa causalidade não é coincidência mesmo, é o momento correto das coisas acontecerem. Eu sempre falo, Regi, em homenagem aos gregos, tá me escutando bem? Estou te escutando muito bem. Eu sempre homenageio os deuses gregos e falo de Cronos e Kairos, né? Cronos e Kairos são os dois deuses do tempo, só Cronos é o deus do tempo cronológico, aquele que nos mata a cada segundo, mas também nos enriquece, para quem entende que a vida é crescimento e é movimento. Esse é Cronos, mas também tem Kairos, que é o deus do momento certo, o deus de Eclesiastes 3, aqui se faz, aqui se planta, tem hora para se plantar e hora para se colher, tem hora certa das realizações. E posso falar que esse evento, não por à toa, é o seu Kairos de entrega à nação Bora Fazer. Então, toca o barco. Eu descobri que o Kairos é neto do Cronos. Ah, nossa, que espetacular. Então, está na linha sanguínea. E por ele ser neto dele, um dos netos prediletos, ele consegue ir contra o Cronos, que era assim super rígido e tal, né? Então essa mitologia é muito bacana. Sensacional. Vocês estão vendo a minha tela todos, tranquilo? Ser ou não ser empreendedor. Então, vamos lá, né? Essa palestra, na verdade, ela foi modificada, mas ela foi encomendada há um tempo atrás, para falar um pouquinho sobre a onda que a gente vive de todo mundo ser empreendedor, né? Todo mundo hoje quer, de alguma forma, alcançar a riqueza, ou alcançar o sucesso e ser um empreendedor. E eu montei essa palestra, na época, com o intuito de mostrar não o lado ruim de ser um empreendedor, mas sim o lado real das coisas, como as coisas realmente acontecem, né? Então, ela vai passando aqui por alguns capítulos e eu misturei um pouco da minha história, né? Então, a gente sempre escolhe alguns papéis na vida. Ou ser colaborador, ou ser um empreendedor, ou ser um empreendedor. E esses papéis na vida, eles não estão só ligados a empreendimento, eles estão ligados a tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, o Clube Bora Fazer não é um empreendimento financeiro,
mas ele é um empreendimento da vida do Fernando, que nos envolveu, e nós estamos aí, alguns no papel de colaborador, fazem parte, mas não atuam. Alguns são intraempreendedores, que estão aqui sempre apoiando a iniciativa e vivendo o negócio como se fosse de cada um de nós. E o empreendedor, que hoje é o Fernando, né, que lançou isso tudo no ar. E isso se repete em empresas, se repete na nossa vida pessoal, na nossa casa com a nossa esposa. Às vezes a gente é colaborador e a gente poderia ser um intraempreendedor ajudando ela em determinadas coisas. Então, para mim, isso aqui não está só ligado ao empreendedorismo, mas está ligado, sim, a uma forma de vida, a um comportamento de vida. E aí eu gosto de refletir, né? Tudo que a gente vai fazer, né? Por que eu quero ser empreendedor? Eu quero pelo sonho? Na verdade, muita gente vem pelo sonho de ficar rico, de ter sucesso, de ser uma raridade no mundo, né? E onde todo mundo vai focar nele. E outras pessoas vão pelo propósito de fazer alguma coisa e veem o dinheiro ou o sucesso como uma consequência do propósito realizado. Então, é muito difícil, às vezes, e eu converso com muitos empreendedores, eu vejo que equilibrar propósito e sonho, porque a gente, às vezes, precisa do sonho, precisa do dinheiro para realizar os nossos propósitos. Mas qual é mais importante? Qual que você coloca à frente do teu negócio? Então, o propósito vai te levar a algum lugar e o sonho, o dinheiro, vai ser uma consequência. Então, aqui tem uma frase que é pensar no ser e não no ter, quando a gente faz qualquer empreendimento. Esse é uma boa reflexão de por que nós queremos ser empreendedores. Nós queremos ir pelo propósito, nós queremos pelo sonho de enriquecer. Algumas vezes dá certo isso, mas na maioria das vezes está fadado a um fracasso. De outro lado, as pessoas querem sim um empreendedor, né? Mas elas querem se postar também como empresários. Qual é o objetivo de carreira que eu estou levando para o meu momento empreendedor, para o momento que eu estou fazendo alguma coisa? E o empresário é o cara que tem, de alguma forma, uma estrutura. Ele faz parte, ele conduz, mas ele tem uma estrutura por detrás dele. O empreendedor tem um momento que é terrível, que a gente faz tudo. E eu uso muito, sempre usei esse termo aqui, coragem de ser PPTO. E uma vez eu botei no meu cartão de visita Reginaldo Schollenberg PPTO. E um senhor, dono de um parque tecnológico, me perguntou assim: Reginaldo, você colocou mais uma sigla em inglês aqui para um cargo? Terrível isso. Não use siglas em inglês. Ele disse: sim, mas não é sigla em inglês. Isso aqui é pau para toda obra. Eu estou aqui para fazer qualquer coisa. E é realmente o que a gente faz quando é empreendedor. E depois, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso aqui, e vai ficar mais evidente que quando a gente começa um empreendimento, a gente começa com o coração. A gente começa realmente fazendo qualquer coisa. Se você tiver que servir café, se você tiver que limpar, se você tiver que fazer as compras, se você... Não importa. Você está atrás do teu propósito, atrás do teu objetivo. Mas esse é um cuidado que eu sempre falo para muitos empreendedores que eu vejo. Qual é o objetivo de carreira dele? Ser um empresário nesse primeiro momento ou ser um empreendedor realmente está pronto para atuar em qualquer momento de toda forma? E um terceiro questão é solução ao problema. O que a gente busca, né? Você está sempre em busca de oportunidades? E esse é um ponto raro. Muitas vezes eu vejo os empreendedores apaixonados pela solução deles sem olhar absolutamente nada do mercado, talvez sem olhar um propósito, e inclusive criando uma solução que vai afetar outras pessoas, vai afetar o nosso meio ambiente, vai afetar a governança. Ou seja, eles não estão pensando no mundo das causas que existem hoje. Eles simplesmente pensam e evidenciam a solução. Enquanto o empreendedor tem que estar olhando, de alguma forma, o problema. Tem que estar costurando esse problema, costurando a dor, como o Fernando fala,
e buscando, sim, solucionar, resolver isso. Só que a gente transforma isso aqui numa oportunidade de negócio. E aí, a gente tem... O perfil do empreendedor tem tudo isso. Ele tem que ter visão para enxergar as oportunidades. Ele tem que pensar em inovação, porque ele tem que buscar novas maneiras de fazer as coisas. Ele tem que ter criatividade para pensar além do momento e encontrar soluções inovadoras. E quando eu falo, às vezes, criatividade aqui, não é só nas soluções inovadoras. É as soluções do dia a dia do empreendimento dele, porque ele vai ter que tentar fazer as coisas com menor custo e enfrentar essas barreiras. A persistência, não desistir facilmente, a resiliência de adaptar às mudanças, correr atrás, buscar, a autoconfiança, acreditar também um pouco em si mesmo, a autocrítica para ver quando ele está errado, a liderança para ele poder inspirar outras pessoas ou para ele se auto-inspirar, assumir risco, o empreendedor assume riscos o tempo todo e junto disso aqui ele tem que ser ético. Essa para mim, é o perfil do empreendedor. Mas tudo isso aqui, a gente, na convivência do empreendedorismo, a gente vai aprendendo. Ou você tem mecanismos para buscar isso. Para mim, o crucial de um empreendedor é a parte de inteligência emocional dele. Se ele não estiver preparado para enfrentar um caminho com espinhos, ele não vai conseguir fazer nada. E agora eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, desse caminho. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu levei sorte porque comecei a trabalhar numa multinacional, consegui galgar meus degraus lá dentro durante 8 anos, mas quando eu resolvi empreender, eu perdi o ganho mensal de R$18 mil e fui ganhar 1.000 nos primeiros 12 meses do meu empreendimento. Se você não estiver preparado emocionalmente para isso aqui, você não consegue fazer um empreendimento. Hoje, a maioria dos empreendedores acaba querendo buscar investimento já e trabalha mais na força do investimento do que na força de criar a sua empresa, de criar o seu produto, de ser a referência. E isso aqui, se você não tiver uma preparação emocional para conviver com isso, porque isso reduz teu padrão de vida, você também tem problema. Regi, Oi. Um comentário em relação ao que você falou aí. Tem muitos empreendedores que me procuram, da mesma forma que procuram você, o Alan, o Wagner, o Dieter, que está aqui, o Daniel, e falam assim, eu estou acabando de pensar no meu projeto, espera um pouco aí que eu vou te chamar, eu quero falar só com você, porque eu vou começar minha rodada de captação. Assim, e a gente fica até sem saber o que falar, né? Mas como assim, meu amigo? Você não tem projeto, você não tem nada e vai sair atrás de dinheiro de terceiros para realizar o seu sonho, de algo que não foi só validado, não emitiu nota. Tipo assim, aquela situação, você não sabe se você não fala nada ou se você destrói a pessoa, né? E a gente fica numa saia justa. Ontem, Fernando, me aconteceu um negócio desse. 2 empreendedores me mostraram um plano de negócios, onde eles estavam estimando pegar investimento para pagar para eles mesmos um salário de R$20 mil durante 12 meses. O meu seria 40. E eu disse assim, gente, e cadê o risco de vocês? Vocês têm que pensar que isso é um emprego. Vocês têm certeza que vocês querem ser empreendedores ou vocês querem atuar num plano de carreira dentro de uma empresa? Então, você tem que pensar nisso quando você vai virar empreendedor. Você vai reduzir isso, faz parte do teu risco. Uma outra coisa que a gente perde quando sai da estabilidade de um emprego para ser empreendedor, você perde a referência do mercado. Eu, quando saí da multinacional, eu ligava para qualquer um e dizia assim, oi, é o Reginaldo da empresa X. Quando eu saí, eu disse assim, é o Reginaldo Schollenberg. Quem? Ninguém identificava. Por quê? Porque você acaba ganhando um sobrenome, uma estrutura, que quando você vai empreender, você deixa de ter. Por quê? Porque é a empresa de você sozinho, ou de você e teus sócios. Então, você perde uma referência de mercado, e isso tudo você tem que ir de novo e buscar a tua referência, criar a tua referência no mercado. Você tem que ser a estrutura. Antes eu queria viajar, eu ligava para o departamento de viagens, providencia para mim, faz isso, aquilo. Eu preciso contratar uma pessoa. A gente é a estrutura.
A gente não vai só contratar a pessoa, a gente vai ver se tem dinheiro no caixa para pagar essa pessoa. A gente passa a ser estrutura. A gente tem que entender do mercado. Até há pouco, a gente consultava o jurídico, consultava não sei quem, consultava as pessoas dentro da empresa para saber como andava o mercado, como estavam as leis, eu podia fazer isso, o que estava acontecendo no governo. Eu deixei de ter tudo isso quando eu fui empreendedor. E as pessoas deixam de ter. Só que elas têm que saber que elas precisam conhecer isso também. Então, além daquilo que você faz, você precisa buscar mais conhecimento, porque agora você é a tua estrutura. Nesse momento, você passou a tua estrutura. E talvez o ponto mais nervoso é ter que entender de vender. As pessoas ainda não entenderam, os empreendedores, que vender é a única forma de mover o empreendimento. E elas não sabem vender e talvez não busquem pessoas que vão vender ou acham que o produto é tão bom, tão bom, tão bom, que vai vender sozinho. Você tem que encontrar, e aí quando você vai abrir um empreendimento, você tem que encontrar pessoas que sonham o teu sonho e te complementem. Eu canso de ver na internet, eu queria abrir um empreendimento tal, quem quer ser meu sócio? Não é assim que as coisas acontecem. Você tem que colocar pessoas que te complementem de alguma forma e que tenham uma sinergia com você. Sociedade não é um jogo de futebol. Então, ser empreendedor e a inteligência emocional vai atuar em todos esses pontos aqui, porque acabou nesse momento que você decidiu ser empreendedor, você tem essa sobrecarga toda. Regis, Tem alguma... queria chamar aqui o Daniel, que além de ser um empreendedor de primeira, é também meu mentorado na mentoria Seabra para Inovação. Manda aí, Daniel. Ô, Fernando, obrigado aí pelo empreendedor de primeira. Estamos aprendendo, né? A gente está toda hora aprendendo. E assim, Reginaldo, eu vejo, assim, ouvir você falar é como música, né? Porque me vem à mente diversas situações que a gente vai passando ao longo dos anos. Eu também saí de multinacional, né? E na época que eu resolvi pedir demissão para empreender, o pessoal achou que eu estava louco, né? A força de vendas me ligava, querendo saber se a casa caiu, o que estava acontecendo, porque ninguém pedia demissão na posição que eu estava, estando bem, com bons resultados, ninguém pedia demissão e dizia que ia empreender, né? Era coisa de maluco isso. E assim, você falou uma coisa que eu acho fantástica e, ao mesmo tempo, talvez um dos pontos que o empreendedor mais custa a entender, e eu vejo isso nas mentorias que a gente participa, enfim, muitas das pessoas que empenham o seu próprio capital e empenham o capital de terceiros, que é uma puta responsabilidade, nunca tiveram uma experiência de vendas, né? Nunca entraram num site da prefeitura para emitir uma nota fiscal e ver o quanto é difícil emitir uma nota fiscal, né? Sim. Fazer o preenchimento de uma singela nota fiscal, de um faturamento de R$400, R$300, enfim, como é difícil, né? E assim, no mínimo desafiador acreditar que um negócio possa ter qualquer perspectiva de futuro, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que são inerentes ao negócio independente do investidor, mas que essa pessoa não tenha tido pelo menos uma experiência breve em vendas de alguma coisa. Sim, porque é o essencial, né, Daniel? É o essencial. Eu tenho mais uns pontos aqui para colocar ainda. A gente esquece muito quando a gente fala de ser empreendedor, que a gente tem famílias e amigos. Você vai ter que convencer a todos que sua empresa tem futuro. E isso todo mundo, ou eles vão te bater nas costas e dizer assim, mas que coisa maravilhosa, tudo bem, e no fundo eles não acreditam, ou vão ter os sincerões que vão dizer assim, mas cara, você tá louco fazer isso aí? E a gente tem que conviver isso, porque existe uma onda de pessimismo ao redor que a gente emocionalmente não pode nos abalar sendo empreendedor. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Você vai ter que deixar de fazer viagens com a família, o teu dinheiro encurtou. Você vai ter que deixar de sair com amigos. Talvez o teu divertimento vai ter que ser trabalhar, num primeiro momento. Poucos têm a chance de já começar um negócio com capital. Você vai ter que apostar seu patrimônio pessoal na empresa, muitas vezes.
O vírus avisa de que a situação está ruim. Poxa, o boleto está vencendo, as contas estão vencendo. E esse, para mim, foi talvez um divisor de águas na minha vida, que foi, eu estava num projeto, 20 dias longe de casa, e meu filho, minha esposa, ligou dizendo assim, ele está doente, está muito doente, febre, coisa e tal, e isso, aquilo. 20 dias depois, né? Daí voltei rápido para casa e disse, amanhã eu tô aí, vamos ver o que que é. Cheguei, olhei, oi, tudo bem? Acabou a febre, acabou a doença, acabou tudo, era saudade. Então, tudo isso emocionalmente, com a tua família, também tem um peso. Não é à toa, né, Regi, que em inglês a gente se chama, a gente diz homesick. A gente não tem uma expressão em português, né? Não tem. Esse homesick, doente de estar longe de casa. Mas é exatamente isso, né? E como é que você convive? Meu filho tinha 1 ano. Só que eu não podia largar meu empreendimento. Eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito a cumprir, e tinha que fazer aquilo crescer de alguma maneira. Eu tinha pego um projeto da Itália, feito no Brasil, e não podia abrir mão. Mudou minha vida, mudou a minha forma de ver? Claro que mudou, porque eu me adaptei emocionalmente e disse assim, puta, eu vou reduzir de 20 dias para 10 dias, de 10 dias para 1 semana, e fui ajeitando a minha vida para que as coisas não acontecessem de novo nisso. Por quê? Porque emocionalmente você fica abalado e você não rende da tua forma normal. Isso pode acontecer dentro de uma empresa também? Pode. Mas quando a gente é empreendedor, nós somos a estrutura. Se a gente se abalar, como ficam os outros? E quando não tem os outros? Porque no início era a empresa do eu sozinho. Então, eu tinha que fazer funcionar para aquilo andar. E na própria empresa, você vai ter que desenvolver o produto. A gente não comprou um produto pronto, a gente vai desenvolver isso. Você tem que achar maneiras e hoje todo mundo vai rápido buscar o investimento. O que eu fiz na época? Eu fui buscar um cliente amigo que me ajudou a desenvolver o meu produto e ainda pagou um custo que me manteve. Então, a gente tem que achar soluções para tudo isso e emocionalmente você tem que estar bem. Você tem que vender. Essa é a regra número 1, não tem jeito. A gente tem que vender. A gente tem que pagar as contas, porque senão também acumula as contas, só piora a cabeça da gente. A gente tem que atender bem os clientes. Imagine você mal-humorado e atender um cliente que está reclamando que o teu produto não está bom. Emocionalmente, você tem que juntar isso num pacote e sorrir. Sorrir e faz acontecer. Pagar pessoas para trabalhar que ganham mais que você. E isso tem 2 negócios. Às vezes, você tem que olhar assim, poxa, eu contratei o cara tal, ele tem uma especialidade, ele vai ser fundamental na minha empresa, ele vai ganhar mais do que eu no primeiro momento. Só que a tua família em casa vai dizer assim, pô, como é que o cara ganha mais que você? Como isso? E aí você tem que, de novo, explicar para todo mundo os motivos que você também, às vezes, não está convencido, mas você sabe que é necessário fazer. Conviver com os sócios e seus problemas. Você tem 2 sócios. Se você tem problemas do teu lado, em matéria de família, em matéria de contas, eles também podem ter. E você tem que tentar apoiar um ao outro, fazer com que as coisas aconteçam. Tem que se preparar para ser investido. Isso aqui é uma obrigação? Não, eu nunca fui investido. Por exemplo, eu tive várias ofertas de compra de 51% da empresa que não era um investimento. Mas, hoje, todo mundo corre atrás disso e a gente precisa se preparar também. Porque a gente leva muitos nãos. Ser investido não deixa de ser uma venda. A gente precisa vender para alguém, acreditar em nós e investir na nossa empresa ou no nosso produto. E a gente tem que participar de eventos, programas, aceleradores. Por quê? Porque tudo isso faz parte do networking que a gente vai criando e vai angariando gente para conhecer o teu negócio, para conhecer a tua marca, para conhecer você, para tornar referência a você aquilo lá que você perdeu lá no início, quando você iniciou a tua empresa, que você veio de um outro lugar, que você não era referência de nada, e agora você tem que criar a tua referência. Então, tudo isso aqui, ser empreendedor, é um negócio fantástico. Estou 32 anos e não abandonaria por nada no mundo todos esses pontos,
são bons para que a gente tenha clareza de que a gente tem que passar por eles. E hoje, muito eu vejo no mercado, a gente falando de empreendedorismo com romantismo, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ser legal, as coisas vão acontecer na ordem certa. Não é assim. As coisas acontecem numa balbúrdia total. E a gente precisa sobreviver a tudo isso aqui. Reginaldo, Oi. acredito que vários que estão aqui junto conosco devam conhecer ou devam ter passado por uma situação que você mencionou, que eu acho importantíssima, né? Assim, acho um puta de um aprendizado, a gente amadurece muito. Às vezes, a família, e até os mais próximos da família, cônjuge, irmãos, pais, eles não entendem, por exemplo, e não são obrigados a entender a estrutura societária. E isso cria conflitos e cria angústias que a gente tem que ter uma habilidade gigantesca para sobreviver e conseguir lidar com isso, né? Então, tenho certeza que tem gente aqui que dá aula disso, né? Deve ter passado por isso também. Enfim, a gente precisa ter uma capacidade, e aí você falou da inteligência emocional, né? A gente tem que ter uma capacidade de sublimar essas coisas e encontrar respostas para essas questões, porque senão você não sobrevive, né? Na verdade, aqui, Daniel, nenhum ponto desses que está aqui eu não passei. Eu passei por todos. Em vários momentos da minha vida, mas eu passei por todos eles. E alguns deles acontecem todos juntos e misturados. Quando você fala de dinheiro, você está falando do cliente, às vezes, que não pagou, de um funcionário teu que você tem que pagar, da família que tem a conta para pagar e você não tem o dinheiro, e você tem que voltar amanhã para cá e fazer o teu melhor trabalho, a tua melhor coisa, para você mudar isso. E quando a gente começa, sim, depois eu vou entrar um pouquinho dentro da minha história, os primeiros 5 anos talvez sejam os mais difíceis, porque a gente não entende como funciona tudo isso aqui. Então, é muito importante que quando a gente tome a decisão de ser empreendedor, a gente esteja preparado emocionalmente, não para 5 dias, para 10 dias, para 1 mês, para 3 meses. Não. Isso pode durar 2, 3, 5 anos, e tem gente que não sai desse dilema nunca. E a gente precisa achar uma maneira de sair disso. Então, por isso que a segunda parte da apresentação, né, porque essa aqui é um pouquinho do ser ou não ser empreendedor, e eu queria dizer para vocês que eu escolhi alcançar o meu propósito, e hoje eu tenho um propósito de ser um catalisador de mudanças. Já é diferente dos propósitos que eu tinha no passado. E por que catalisador de mudanças? Porque o catalisador, tanto como ele empurra, ele às vezes freia, ele retarda as coisas. E às vezes no empreendimento a gente tem que saber isso. Quando é que é o momento de dar um passo atrás, voltar e refazer? Regi, Oi. eu queria chamar só a Isabel aqui para fazer um comentário, e eu também quero fazer um comentário rápido só sobre as relações familiares. Fala, Isa. Tá. Não tanto das relações familiares. Eu queria falar que, por exemplo, eu empreendo há 23 anos. Só que quando eu comecei a empreender, não tinha nem nome de empreendedorismo. Começava a empresa e ia fazer, passando por esse caminho aí que ele falou, né? E quanto à família, a família parece não acreditar, né? Porque trabalhar numa multinacional dá um status e um falso status para todos, né? Mas é isso, eu sei que eu passei muito, eu empreendo, emito nota fiscal, graças a Deus, há 20 anos, mas eu acho que eu descobri que eu sou empreendedora há uns 3 anos. É isso aí. Fernando. Eu queria falar só sobre as relações familiares, que muitas vezes, como o Daniel já antecipou há pouco, as pessoas mais próximas e familiares são as pessoas que mais nos desestimulam e são contra, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente empreende, a gente rouba dos familiares aquilo que no nosso pacto social das relações entre familiares a gente se prometeu que não é o nosso tempo, mas sim a nossa presença.
Então, a gente rouba a nossa presença dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, e a gente fica até assim com uma certa revolta. Pô, mas você não quer o meu sucesso? Sim, mas a sua presença é o que eu quero, mais do que sucesso. E aí fica aquela dicotomia, sucesso, presença, mas eu dependo do sucesso para estar mais presente, e aí cada um tem a sua inteligência emocional para botar isso na balança, né? A capacidade de conversar sobre isso, né, para entender o que está acontecendo com cada um. Eu sempre falo que essa é a primeira venda que tem um empreendedor. Ele tem que vender isso para a família de alguma forma. Pô. E isso, na verdade, tem uma cobrança muito grande, porque não adianta você, às vezes, estar em casa e estar trabalhando, estar fazendo coisas e não dar atenção, porque, às vezes, é a atenção que falta. Então, a família é um ponto importante, é quem te encoraja, e eu já cheguei à conclusão, falando com diversos empreendedores, que a família também esse é um mecanismo de defesa, às vezes, dela. Por quê? Porque ela quer a presença da pessoa. É isso que você falou, Fernando. Ela quer a presença da pessoa. Ela quer voltar, talvez, a sair num restaurante que isso foi cortado há 6 meses. Por quê? Porque eu não tenho verba para isso. Então, por isso que eu digo, isso tudo é um emaranhado de coisas e de todos os pontos que a gente olha, o mais importante é a inteligência emocional, porque você tem que passar por tudo isso. Isso é um teste de ferro, fogo, água, vento, tudo junto, e você tem que passar e sobreviver. Então, assim, por isso que eu escolhi hoje ser um catalisador de mudanças, porque é olhar as pessoas, pensar na mudança, mas pensar também no tempo que às vezes as coisas têm que fazer, e saber quando dar um passo atrás, ou quando tem que resgatar alguma coisa no meio do caminho, para que a inteligência emocional volte. Escolhi me comportar como empreendedor em qualquer coisa que eu faço. Eu lá no sítio, plantando minhas coisas, eu sou empreendedor, não para vender, mas eu quero que aquilo frutifique de alguma maneira. Em casa, as mesmas coisas. Eu sempre tenho um comportamento empreendedor em todas as ações que eu faço, pensando e visando ter algum resultado. E eu escolhi escutar e transformar problemas em oportunidades. Talvez esse aqui tenha sido a decisão mais acertada da minha vida. Por quê? Porque todos os empreendimentos que eu passei, os problemas me originaram as oportunidades. Se eu não tivesse escutado eles direito e transformado em oportunidades, eu teria perdido chances no meio do caminho. Chances que a vida estava me dando e que ninguém resolvia de alguma maneira. Então, essas são as minhas escolhas, sempre quanto ao propósito, quanto ao empreendedor, quanto ao problema. E eu acho que o propósito também muda de tempos em tempos, porque hoje eu já não tenho mais empresa, hoje eu estou fazendo várias outras coisas e realmente sendo um catalisador de mudança na vida de um monte de gente e de ecossistemas, inclusive. E aí eu queria agora entrar na segunda parte, que é um pouquinho da minha história e o meu aprendizado. Então, eu separei alguns tópicos que eu acho importante. Primeiro, supere os medos. Quando eu comecei a minha carreira profissional em 81, dos 16 aos 23 anos, a primeira grande medo que eu tive que fazer, eu morava numa cidade pequena, no estado de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e me veio uma oferta para trabalhar numa multinacional em São Paulo. Família contra, porque eu já era um auditor dentro de uma empresa que hoje já tem renome, e na época já era. Eu fui contra tudo que era estabelecido, porque aquela era o teu lugar para você ficar e durar 30 e tantos anos e se aposentar ali, porque era o teu futuro. E eu cortei isso e fui sem saber direito o que eu ia fazer. Eu posso dizer que aqui, olhando para trás hoje, e conversando com a mesma pessoa que começou comigo nesta empresa e se aposentou dentro da empresa, ela me falou um negócio que justificou a minha vida inteira. A gente estava tomando um café, e ele disse assim: Reginaldo, eu vi você fazendo um monte de coisas, eu vi você viajando o mundo, você conhece não sei quantos países, Eu passei 35 anos mudando de cargo dentro da mesma empresa. E hoje eu não tenho as histórias para contar que você tem. Isso justificou todos os meus medos que eu tinha, e hoje eu diria assim, iria com medo mesmo. Tem uma coisa para fazer? Tem. Se é uma coisa que eu quero fazer, eu vou com medo mesmo.
E eu tive, talvez a única coisa que eu tenha deixado para trás por medo foi isso aqui. Aos 22 anos eu recebi uma oferta de trabalho na Austrália. 22 anos significam 36 anos atrás, tá? Tudo era muito mais distante do que é hoje, tudo era uma incógnita enorme, e eu não fui por medo. Hoje, se me aparecesse qualquer coisa, ou depois que eu passei pela reflexão, eu teria mudado. Isso também teria mudado a minha vida inteira, talvez eu não estivesse aqui, talvez estivesse, sei lá, fazendo o quê, né? Mas esse é o único ponto que eu deixei o medo me vencer em não ter ido atrás. Certo ou errado, nunca vou saber. Mas foi aqui que eu tomei uma decisão de não ter mais medo das coisas. Eu tenho a oportunidade, eu vou buscar. E eu entrei nessa multinacional como um colaborador e eu saí um intraempreendedor. Eu vesti a camisa de uma forma tão grande que aquilo me resultou em eu ser empreendedor. Muitas das dificuldades, das coisas que eu passei, eu devo a esse momento aqui onde eu assumi com 17, 18 anos, eu era coordenador de uma equipe de migração de software, de downsize e de tecnologia no Brasil. Uma coisa quase inacreditável hoje, mas eu saí de lá um intraempreendedor. A minha formação me levou a isso. E talvez isso tenha me levado aos outros destinos. A segunda coisa é você planejar e conduzir tua vida. Então, quando eu saí de lá, primeiro ano, eu fui desenvolver software. Foi talvez o ano da empresa do eu sozinho, onde eu tive que aprender tudo. Foi o ano mais atrasado da minha vida, mas, ao mesmo tempo, o ano de maior aprendizado, onde, a partir dali, tudo eu comecei, de alguma forma, a botar metas na minha vida. Então, eu fui ser uma fábrica de software, eu fui participar de eventos internacionais, porque eu queria saber o que estava sendo feito no mundo. Eu trabalhava com tecnologia, como é que eu podia olhar aqui e dizer que estava tudo bem? Não, eu tinha que ver, conhecer coisas, buscar coisas. Teve coisas que eu fui ver que eu nunca mais vi em lugar nenhum, porque ou morreram, ou simplesmente não chegaram aqui ainda. Participei no 5º ano, como era uma fábrica de software a serviço, eu queria deixar um legado. Eu desenvolvi um produto, esse produto eu fui buscar um cliente, iniciei parcerias internacionais para exportar o produto, comecei a exportar esse produto, e no 18º ano eu vendi a empresa, né? É interessante isso aqui, porque hoje a gente fala muito fácil em vender empresa, né? Isso, o cara começou hoje, ele já está querendo construir a empresa para vender, mas ele nem sabe se deu certo, né? E aqui eu só cheguei a vender ela porque ela era interessante para alguém pagar pelo legado que eu deixei. Então, só que nada disso aqui foi ao acaso, isso aqui foi sendo planejado. Eu nunca gostei de ficar no fio da corda, ficar vulnerável a poder rasgar tudo isso. Não, eu planejei isso aqui, eu conduzi isso aqui, eu fui conduzindo de uma forma a chegar onde cheguei. Talvez a venda, sim, tenha sido uma coincidência. Aconteceu porque tinha valor naquilo que foi feito, mas eu poderia estar nessa empresa até hoje. Então, esse é um ponto muito legal. Planeje, conduza a tua vida. Não importa planejar para daqui a 5 anos, para daqui a 4 anos. Replanejar daqui a 2 anos, porque talvez você não chegou naquilo que você precisava. Vá lá e planeja de novo. Revise o teu planejamento. Revisite aquilo que você queria para você e o que você quer mudar dali para diante. Ô, Reginaldo. Oi. O chato aqui para te fazer uma pergunta. Por favor. É interessante isso, né? E até acho que é uma provocação que eu faço aí também para o Fernando nesse sentido. Será que a gente não está, todos nós não estamos embebidos aí há algum tempo numa mítica, né? De que todo negócio, né, tem que dar certo. Quando falo dar certo, tem que crescer exponencialmente num tempo extremamente curto, quando a gente sabe que a natureza, ela não dá saltos, né? E as empresas bebê, as empresas que estão nascendo, bebê mesmo, nenezinho, né? As empresas que estão ainda dando os primeiros passos, ainda meio torto, meio tropeçando e tal, não adianta querer
vi com aquela história de que foguete não dá ré, que acho isso de uma perversidade gigantesca, né? A natureza não dá saltos, e às vezes a gente quer tripudiar a natureza, e quando eu vejo essa linha de tempo que você está mostrando da tua empresa, isso é de uma beleza, de uma preciosidade, que eu penso que, apesar da gente estar num salto tecnológico muito grande, da gente ter aprendido muita coisa em pouco tempo, não quer dizer que esse salto ele tenha que ser fake, né? De novo, talvez exista uma natureza por trás dos negócios que a gente esteja querendo tripudiar em nome do negócio escalável, né? Beleza? Acho que tem todo um conceito por trás disso, mas que não existe uma regra tirana que diga que todo negócio tem que vender 1 milhão, 1 bilhão em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu falo isso muito. Você tem que vender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Talvez lá pelo 10º você está com um produto melhor que você possa escalar. Mas você tem que passar por estágios. Isso é uma maturidade, é como a gente, né? Talvez se eu fosse falar sobre tudo isso aqui há 40 anos atrás, seria totalmente imaturo e ia falar um monte de bobagem aqui. Eu estou falando isso aqui de uma vivência, né? Então, isso que você falou, Daniel, eu acho que o mercado está vendendo a facilidade, tanto para o empreendedor como dos negócios. E os negócios requerem uma maturidade e os empreendedores também. Esse é um outro ponto. Esteja aberto a oportunidades. Ouse. Esse é mais ou menos a questão de fazer sem medo. Mas quando eu falo lá superar o medo, é que às vezes você recebe convites e você fica com medo. Aqui ninguém te convidou. Você está vendo uma oportunidade e você quer ir lá fazer. Você está tomando ação. Então, a minha segunda empresa teve 14 anos importando um produto, participando de eventos internacionais, importando mais um produto, iniciando parcerias para exportar produtos de clientes, que foi uma tentativa que não deu muito certo. Por quê? Porque os clientes não estavam preparados para isso. Importando mais um produto. De novo, fui fazendo as coisas sem medo, planejadas de alguma forma, e fui buscando oportunidades. Essas idas para eventos internacionais me abriam o olho para ver o que eu ia fazer. Por exemplo, eu vi esses dias a apresentação do Dieter lá sobre a Inglaterra. Quantas coisas que a gente está vendo. Talvez a gente tenha que olhar lá fora algumas coisas que serão o futuro para que a gente comece a fazer hoje, para que realmente elas consigam ser o futuro. Porque se a gente começar lá no futuro, muita gente já fez. Então, eu sempre fui um cara ousado, de alguma forma, nos negócios, e depois mais um negócio que durou 14 anos e foi vendido essa distribuidora. Então, esse é um ponto importante. Esteja aberto a oportunidades. Ouse, vá atrás, busque, acredite no teu potencial. E hoje, né, depois disso tudo, da segunda empresa, depois dos 55 anos, eu hoje estou como anjo investidor em 3 startups. Estou fazendo um negócio talvez diferente do mercado, eu estou pegando uma startup por ano, olhando o negócio dela. Muitas vezes pedem dinheiro, que nem ontem, essa apresentação era um pedido de 2 milhões e 400, para vocês terem ideia. E quando a gente fez uma revisão, eles não precisavam de 500 mil para começar o negócio. E assim, chutando alto. Teve uma das que eu investi, ela pediu 300 mil. E, na verdade, ela precisava de 50 mil. O resto era melhorar os processos que ela já tinha dentro da empresa, comportamento das pessoas, comportamento dos sócios. E hoje, por isso que eu inverti. Todo mundo fala de investidor anjo, eu acho que eu sou um anjo investidor. Eu vou primeiro olhar e vou tentar colocar o negócio numa certa linha. E hoje eu sou conselheiro em 4 startups. 3 que eu investi e uma quarta que eu fui convidado a ser um conselheiro desses processos. Isso depois dos 55 anos de já não estar fazendo mais negócio com nada. E eu tenho uma meta para 2024. Uma das startups eu quero internacionalizar. E a gente já está fazendo estudo de mercado para Estônia, Israel e Espanha, cada um com seu motivo. Então,
Para mim, isso aqui é muito importante. Sonhe e execute. E se você vai sonhar, sonhe grande. Sonhe grande. Porque o sonho grande e o sonho pequeno têm o mesmo problema. Sonhe grande. Regi, Oi. um comentário aqui só sobre a direção do sonho, né? Que a maioria dos empreendedores, eles aceleram, mas para o norte errado, né? Em vez de... Né? E no início da sua apresentação, só você botou um slide ali, solução e problema. E a gente sabe hoje, a gente fala muito no ecossistema de empreendedorismo, de inovação, que muitas pessoas aqui no grupo vivem no seu dia a dia, a questão do conceito do customer centric, que diz que se a gente começa uma empresa de uma solução a ser implementada, a gente tem 14% de chance de dar certo, se a gente parte de uma dor, um problema para ser resolvido, a gente tem 70%, só tanto que eu falo que empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. Isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Sim. Há 10 anos atrás a gente não falava nisso. Há 20 anos atrás, e há 30 anos, quando eu e você só começamos a empreender, se isso era como falar chinês para a gente. Sim. Né? A gente pensava alguma coisa e a ver se dava certo. Né? Mas até hoje, a gente repete 1000 vezes. Todo dia as pessoas vêm apresentar soluções sem entender que tem que ter um problema para ser resolvido. Todo dia, todo dia, todo dia. Tenho dúvida que não tem ninguém aqui na sala, a gente está em 32 pessoas, que não escuta todo dia alguém falar só para vocês. Eu tenho uma grande ideia, eureka, que acordei às 3 horas da manhã e pensei, como a gente ajuda as pessoas a entender, porque parece uma coisa tão acadêmica, assim como aprender, sei lá, aprender latim hoje em dia. Fernando, eu falo uma coisa que hoje em dia a gente ainda está discutindo o óbvio em muitas coisas. A gente não chegou nem a discutir os básicos. Então, a gente tem que pular isso. A gente tem que começar a discutir o avançado da vida. O que a gente quer fazer? Qual é realmente o problema que nós queremos resolver e de que forma nós podemos resolver? Ainda existe no mercado muita coisa que é, de alguma forma, copiada a ideia de um outro cara. Puta, eu vi o cara fazer lá no Ceará, achei tão legal que agora eu vou fazer em Santa Catarina. E me chama inovador. Só que eu estou dividindo o mercado muitas vezes. E eu poderia estar pensando talvez uma solução melhor do que a dele, porque eu já tenho um exemplo na minha frente. Então são coisas que eu sempre falo assim, sonhe e execute, mas sonhe e sonhe grande. Uma outra parte que eu acho muito importante é isso aqui, trocar com o mercado. Então hoje eu faço palestra, participo de grupos de inovação, sou mentor de diversas iniciativas, mentor da Marias S.A., embaixador na Venture, que é uma aceleradora Conecta Anvi, que é uma associação de municípios do Vale Europeu aqui, que são 14 municípios que trocam ideias sobre inovação, falam, discutem. Embaixador no Clube Bora Fazer, que essa riqueza que nós estamos fazendo, não hoje, mas estamos fazendo desde o início, ainda vamos fazer muita coisa. Sou organizador na Eurovale, que é uma comunidade de startups, também da região dos municípios do Vale Europeu. Me tornei líder criativo do Dia Mundial da Criatividade, um podcast. E isso aqui tudo me gera trocas com o mercado. Eu coloco o conhecimento, mas eu também recebo muito conhecimento. Então, adquira e compartilhe conhecimento constantemente. Cada vez que você compartilha, você está adquirindo. Cada vez que você adquire com uma outra pessoa, você também recebe compartilhado o conhecimento dela. Isso aqui é um negócio muito importante e é um dos lemas do Clube Bora Fazer. E eu lancei 2 desafios para 2024. Eu peguei uma cidade onde eu moro, que é uma cidade que de 46 mil habitantes, o Dia Mundial da Criatividade é só feito em cidades de mais de 100 mil habitantes. Eu fiz uma senhora de uma defesa, mostrando Museu da Música, mostrando um monte de coisas que tem aqui numa cidade menor, e que a gente poderia ser digno de também fazer o Dia Mundial da Criatividade. E vocês não sabem quanto isso aqui mexeu com o município e com o ecossistema de teatro, de dança, de ciclismo, de futebol americano aqui, que tem um time que joga, dos empresários em trocar e fazer dias de palestras para trocar informações. Isso aqui está gerando um movimento enorme de troca entre o mercado.
E esse aqui é um projeto que eu ainda estou pensando, que é um de ecossistema de startup, que é uma coisa, um desafio para o ano que vem. Então, a troca com o mercado é muito importante. Networking, negócios são feitos por pessoas que têm sinergia e confiança. O networking, e isso que nós fazemos aqui no Clube Bora Fazer, de trocar, de conhecer, de se dispor a conversar um com o outro para entender o que um faz, o que o outro faz e como a gente pode ter sinergia para unir forças, é um negócio fantástico, que não acontece em nenhum lugar da forma tão espontânea quanto existe. E negócios, a gente nunca pode esquecer, negócios são pessoas, e pessoas fazem negócio por confiança. Elas precisam sentir que você compartilha com elas da mesma vontade, do mesmo desejo e da mesma lealdade. Então, network é um negócio importante. E esse, para mim, é o ponto crucial. Não existe empreendedorismo sem que eu tenha vendido nada. Eu não consigo ser empreendedor de nada, ter o meu empreendimento financeiro, a minha empresa, sem que eu consiga vender. E ela pode dizer assim, mas você falou da tua mulher agora. Muitas vezes eu tenho que vender coisas para minha mulher, seja a gente fazer um passeio, seja ela me apoiar num projeto louco como do líder do Dia Mundial da Criatividade aqui na cidade, é uma venda. A gente vive fazendo vendas. E escute o teu cliente. Ela me impôs algumas regras, eu escutei ela me falar algumas coisas, eu disse assim, opa, eu vou botar no meu planejamento todas essas considerações aqui. E falando agora em empresa, em startup, eu só consigo crescer e consigo transformar em negócio se eu vender. E quando eu vender, não adianta eu, no momento seguinte, perder o cliente. Então, eu tenho que estar escutando ele, porque a escuta dele vai me levar a melhorar o meu produto, vender mais, e a ter uma referência. Ele vai dizer assim, poxa, o Reginaldo me escuta, o Reginaldo é um bom fornecedor. Então, para mim, esses são pontos importantíssimos que a gente tem que levar no dia a dia do empreendedorismo. E eu queria deixar uma pergunta ao final aqui, né? Você está tranquilo com as suas escolhas, com a escolha do seu propósito, com a escolha do seu comportamento de ser empreendedor, ou intraempreendedor, ou colaborador? Você está escutando os problemas e usando isso para ter oportunidades nos seus negócios, na sua vida? Essa é uma pergunta para cada um de nós, e eu, de vez em quando, faço essas reflexões. E coloquei aqui, se necessário for, reveja quantas vezes for preciso para você se encontrar tranquilo. E não que, de repente, venha uma onda e te leve para não sei aonde. Porque quem não está vendo as ondas é levado para algum lugar em algum momento e você perde o teu destino. E eu sempre gostei de criar o meu destino de alguma forma. Acontecem problemas no meio do caminho? Acontecem sempre. Mas a gente tem que estar preparado, inclusive, para essas situações e a gente mudar o destino da gente. Então, ser empreendedor não é estar sob controle de tudo, mas é ter o controle do teu espírito para que você possa resolver qualquer problema que apareça na frente. E essa é o final da apresentação, espero que tenham gostado. E eu tenho um objetivo na vida que é conectar pessoas e construir negócios. Eu gosto muito de conectar pessoas, e isso vem de várias formas, né? Esses dias, um menino de uma cidade, ele estava louco para conseguir entrar no Dia Mundial da Criatividade e ele não estava conseguindo um mantenedor. Eu disse assim, cara, eu conheço uma pessoa aí na sua cidade. Vou falar com ele, e hoje ele já tem a confirmação que o cara é mantenedor na cidade dele. E construir negócios, que negócios são construídos com base em pessoas. Então, queria agradecer a todos pela dedicação do tempo, que é hoje, na verdade, nosso bem mais precioso, né? É o tempo. E me coloco aberto a perguntas aí. Eu vou tirar a tela aqui, ou alguém quer voltar alguma coisa e fazer alguma pergunta e voltamos.
Manda brasa, Janaína. Pode perguntar, querida. Vocês estão me Primeiro ouvindo você fala bem? da onde, Janaína? Tá me ouvindo? Sim, você fala da onde? Paulo do ABC São Paulo, aqui de Mauá. Legal. Eu já conversei com alguns investidores de startups, né? E eu sempre gosto de fazer essa reflexão e entender quais os maiores desafios que vocês enfrentam. Eu hoje tenho uma consultoria de RH e hoje a gente atua aproximadamente 15% no estratégico das empresas, porque eu preciso que a empresa tenha um propósito, ela tenha uma visão de onde ela quer chegar, porque senão qualquer trabalho que eu fizer não vai trazer nenhum resultado. Então, eu queria saber de você, qual que é o maior desafio que você encontra hoje com essas empresas de inovação? Eles têm até que bem planejado ali a visão, porque hoje já é meio que um ecossistema normal para as empresas de inovação, mas eu vejo que essa cultura e esse propósito não é bem disseminado. Não sei se seria esses os maiores desafios aí que você encontra. Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa em cada grupo, né? Se a gente falar hoje de empreendedores e startups, eu acho que a maioria acaba não trazendo o propósito. Ela veio realmente por um incentivo de ter sucesso na vida e ter dinheiro. São poucos que você encontra que tem um propósito. E às vezes, mesmo quando você conversa sobre o propósito, você entende que não é isso que está por detrás dos planos. Quando você fala de investidor, o investidor também hoje, de alguma forma, está vendendo um sonho para todo mundo, que é de ficar rico, né? Eu invisto. E eu me tornei um investidor, um anjo investidor, e talvez até hoje eu não tenha entrado em grupos, porque eu, como empreendedor, não consigo apostar que de 10 empreendimentos que eu vou ser investidor, 5 eu vou contar que vão falir. Com a morte de 5, entendeu? Eu, para mim, tentaria levar ao máximo, e assim, tem negócios que vão ser mais escaláveis. Tem negócios que vão ser negócios. Os meus 2 negócios foram negócios. Eles não foram escaláveis, mas eles me deram 32 anos de sustento e tudo que eu tenho na minha vida, de alguma forma. Né? Então, a gente também precisa separar isso e fazer com que negócios tradicionais, ou negócios que a gente não jura ser escaláveis, mas que a gente pode transformar em negócios de sucesso. Né? Então, talvez essa mística toda do mercado, de que tudo é fácil e rápido, e que as coisas acontecem numa velocidade da luz, tenha que ser mudado, não para ser um passo de tartaruga, mas que sim que a gente tenha um meio termo para criar solidez naquilo que a gente vai fazendo. Respondi? Respondeu sim. Regi, se eu pudesse dar um palpite importante para todos os empreendedores, eu tenho certeza que você faria o meu palpite, o seu palpite, e antes de desejar seu sucesso a todos, eu gostaria de desejar fracassos memoráveis para que grandes lições só sejam aprendidas e vocês se tornem verdadeiros sucessos de suas realizações. Eu acho que, na verdade, né, Fernanda, a gente tem vários fracassos, né? Quando eu falo de 18 anos, não foram 18 anos de flores. Teve vários fracassos. E aí talvez venha a resiliência de você se recriar, de você se reinventar e transformar isso de novo em alguma coisa que seja um negócio. Né? Então, os fracassos fazem parte para fortalecer você. Eu gostaria de chamar aqui a voz sempre rica de grande conhecimento do meu querido amigo embaixador Wagner Silva. Olha quem, né? Desculpa. Gente, parabéns, sempre é uma aula, a gente sempre aprende muito. Quero agradecer, Fernando, eu admiro muito, eu nem quis escrever muito ali, mas se eu for um pouquinho do perfil e das atitudes e dessa força de colaborar e de conectar que você tem, cara, eu acho que se eu tiver metade ou 10%, eu acho que a gente vai fazer e transformar o mundo, que é o propósito que você fez, a conexão com os embaixadores ou membros
do Bora Fazer, né? A gente tem muito alinhamento de propósito, né? O Bora Fazer me ajudou muito com várias conexões. O Reginaldo é um super, né, que tem contribuído aqui para o nosso ecossistema, e a gente se conectou muito também pelo Bora Fazer, pelo projeto. O Dieter aqui de Joinville também é um super contribuinte aí para o projeto, né, do Bora Fazer, e também um consultor fantástico aqui em Joinville, né, e no Brasil, e a gente tenta, né, fazer um pouquinho, e o meu ponto que eu poderia complementar aqui para todos, é que, assim, né, eu falo todos os dias com pessoas que vêm me parabenizar, né, essa semana a gente fez uma entrega aqui junto com a prefeitura e tudo mais, com as conquistas que Joinville teve, destaque nacional e tudo mais, e tudo isso começou, né, há alguns anos atrás, nós fazendo pequenas coisas. Então, não adianta a gente querer fazer e transformar o mundo, né? E eu vejo, o Fernando começou lá com poucos embaixadores, mandou uma xícara lá, um grande presente para alguns, eu acho que era 20 ou 30, 15, alguma coisa. Olha lá, a xícara, a minha está lá também. Ele começou com poucos embaixadores, olha lá, né? A agenda, mas isso refletiu no impacto que hoje, né, tem mais de 50 embaixadores, tem mais de 500 membros, está em tantos países, que eu me reconectei com a Espanha por conta do Bora Fazer também, que viram eu publicar. Então, a gente não consegue imaginar o impacto e o benefício que a gente consegue distribuir, compartilhar, inspirar as outras pessoas com pequenas ações. Só que tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. Essa atitude do Bora Fazer, esse tema que você escolheu, Fernando, eu acho que traz muito essa questão da visão empreendedora, né? De que não adianta, tu tem que correr atrás do teu sonho, tu tem que, muitas vezes, sustentar tua casa, tu tem que pensar num novo projeto, num novo emprego, né? Que pode ser o empreendedor também, mas tudo depende da atitude, né? E a atitude não precisa ser grande ou fazer uma grande coisa extraordinária, pode ser uma pequena ação, né? E eu sou um fruto disso, cara, né? De uma ação de ajudar voluntariamente no Dia Mundial da Criatividade, como o Reginaldo também é inspirador aí, líder local e tudo mais, né? E eu fiquei, inclusive, agora na Expo Inovação, que foi nosso evento que a gente fez algumas 2 semanas atrás aqui em Joinville, o Lucas Foster, né, que veio para Joinville, cara, elogiou muito Joinville, destaque Joinville, e o ano que vem, 2024, vai ser a primeira cidade que vai receber aí o Festival da Criatividade no sul do país, né? E eu fico feliz por poder fazer parte dessa construção. E também foi com uma pequena colaboração, né, que a gente conseguiu impactar e com certeza vai crescer muito mais todos esses movimentos, né? Então, o Bora Fazer pegou muito forte aqui em Joinville, né? Tem muito membro, tem muito inspirador aí, e a gente, eu fico muito contente que você é sempre esse cara que colabora, que compartilha. O programa Reúne Challenge lá, que era o programa de empreendedorismo, eu mandei mensagem, o Fernando me ligou na hora e aceitou o desafio, veio para Santa Catarina, né? Fico muito contente do apoio que você dá para as iniciativas empreendedoras, porque muitas vezes é difícil, como o Reginaldo mesmo falou, às vezes falta um mantenedor, às vezes aquelas pessoas que querem fazer, precisa de um recurso mínimo, e às vezes não tem, e o fato de ter pessoas inspiradoras como você, Fernando, como você, Reginaldo, e outros aqui, o Dieter mesmo, que contribui muito aqui na nossa região, faz com que a gente grandes realizações, tá? Obrigado aí, um abraço para todos. Obrigado você, Wagner, obrigado. Queria chamar Agnaldo Carvalho, meu amigo aí de Santos. Muito boa noite, pessoal. Eu fico impressionado com a capacidade que o Bora Fazer tem de pensar as pessoas para fazer essa palestra aqui para nós. É fantástico, eu agradeço aí de coração. E, Reginaldo, eu acompanho o seu trabalho, creio que desde o início aí do Bora Fazer, né? Legal. Eu vejo que você é extremamente atuante, ora está no Rio, ora está em Floripa, ora em São Paulo, e eu acredito que, assim, é uma opinião própria. Tem situações que você não precisa ser um investidor. Acho que só a sua experiência, só essa volúpia que você passa, já é importante. Se um dia você puder olhar um pouquinho para o lado do seguro,
eu estou aqui à disposição para fazer uma parceria com você. Muito Vamos obrigado. Vamos conversar. Obrigado, Aguinaldo. Olha lá, já fez aula de pitch comigo, hein? Mandou muito bem, Aguinaldo. Obrigado. E assim, ó, e o Ah. Fernando, eu sigo ele desde 2018, antes da pandemia. E a Obrigado, gente aprende Aguinaldo. um pouquinho, a gente aqui fica escutando, às vezes a gente não dá muitos palpites, acho que assim, esse momento aqui de terça é para a gente escutar, e a hora que tiver uma oportunidade, como está aparecendo igual a essa aqui, a gente dá aí uma pitaco, né? Obrigado, Ok? Aguinaldo. Obrigado vocês, mais uma vez. Regi, Oi. em função da hora aqui, para não tomar muito mais o tempo aqui dos nossos membros da nossa nação querida, queria falar o seguinte, eu sempre falo só nos meus eventos que a gente tem que se valer da mídia social para conhecer mais as pessoas, né? Conhecer o lado pessoal, esse profissional, e na medida do possível, eu tento conhecer mais de todos os membros da nação. O número atualizado de membros que a gente tem na nossa nação são 3.055 membros, tá? Em 7 meses. 550 cidades, mais ou menos, em 27 países. E eu sigo aqui o nosso querido amigo Reginaldo Sochellenberg e escrevi um texto para ele, uma vez que eu sei aonde que ele investe o tempo pessoal, só que ele tem no fim de semana. Ele vai entender muito o motivo de eu ter escrevido esse texto. Espero que você não se surpreenda tanto. O que seria de nós sem os pés de fruta? Sem suas cores, sabores e aroma que nos enluta? Seria um mundo sem doçura, sem alegria, sem a magia que a natureza nos envia. Os pés de fruta, tão belos e singulares, nos presenteiam com suas formas e sabores. Cada mordida é um deleite, um prazer, que nos faz esquecer de todo sofrer. A maçã com sua polpa suculenta e doce nos alimenta e nos enche de felicidade. A laranja com seu suco cítrico e refrescante nos revigora e nos traz um sorriso radiante. E o que dizer das uvas, pequenas e saborosas, que nos brindam com seu suco e suas gostosuras? Elas nos lembram que a vida é feita de pequenos prazeres e que devemos aproveitar cada momento que nos é oferecido. Então, que viva os pés de fruta, esses seres divinos, que nos presenteiam com seus sabores tão genuínos, e que possamos sempre apreciar e valorizar toda a beleza e a alegria que eles nos proporcionam sem cessar. Meus amigos da Nação Bora Fazer, muito obrigado pelo tempo de vocês, a sua dose de negócios, coragem e fé. Boa noite, fiquem com Deus. Fernando, obrigado aí. E eu estou preparando uma palestra falando sobre plantar e startups. A hora que estiver pronta, nós vamos conversar aí. Tá bom, ó, o texto está aqui, ó. Manda para mim que eu gostei. Fernando, a foto, hein? A gente não fez a foto aqui, todo mundo no final. Vamos lá, vamos tirar outra. Então, vamos lá. Pode tirar, eu tinha tirado uma já que está no grupo, tá? Vocês podem usar lá também. Tirou? Obrigado a todo mundo.